Para Brasília agora, porque o assunto não falta na capital federal, né? Desde o fim de semana, aliás, bem desde antes disso, o assunto não falta na capital federal e depois a coisa ficou pior ainda no fim de semana. O Márcio Rocha está na linha com a gente. Márcio, tem repercussão, claro, ainda a respeito dos atos antidemocráticos, de todo o vandalismo que aconteceu no domingo em Brasília. Tem agenda do presidente Lula, tem posse na Polícia Federal. Por favor, atualize as informações para a gente. Márcio, boa tarde para você. Opa, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente tem agora há pouco, inclusive estava olhando aqui porque a gente teve uma movimentação dos repórteres, pensei que mais uma autoridade ia falar, porque agora há pouco a ministra da Cultura, Margarete Menezes, deu algumas declarações aqui que a gente vai trazer para vocês, mas o mais importante é que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele pediu a prisão do coronel Fábio Augusto Vieira, que é o ex-comandante da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, ainda nos desdobramentos dos atos antidemocráticos que ocorreram aqui em Brasília durante o último final de semana. O interventor da Segurança Pública aqui no Distrito Federal, o Ricardo Capelli, nomeou nesta segunda-feira, inclusive, o coronel Klepter como comandante interino da Polícia Militar do Distrito Federal, justamente por causa das suspeitas de omissão em relação às forças de segurança aqui no Distrito Federal, nesses atos que foram registrados no último domingo. A medida, segundo Capelli, foi tomada após críticas sobre a omissão da PM da capital do país na atuação do combate a esses atos de vandalismo, e Capelli afirmou também que acompanhou presencialmente todo o processo de desmonte do QG, né, do acampamento de manifestantes que estavam em frente ao quartel-general do Exército, que fica aqui perto do centro de Brasília. Agora há pouco, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, ela deu algumas declarações em relação ao levantamento que foi feito aqui da destruição, né, das obras de arte que se encontravam aqui no Palácio do Planalto, onde eu estou. A primeira coisa que ela falou que vai fazer um memorial em relação ao dia 8 de janeiro, exatamente para que isso não seja esquecido e não acontecer de novo, e para deixar marcado, como disse, para não acontecer nunca mais. Segundo ela, tudo estava fechado desde domingo por causa da perícia, e só agora que foi possível fazer uma pequena avaliação, uma rápida visita nas obras de arte para saber exatamente o que aconteceu na invasão do Palácio do Planalto. Ela pediu paciência porque, segundo ela, formular esse tipo de situação é muito demorado, precisa de muitos detalhes e que os trabalhos começaram agora. Mas ela sabe, por exemplo, que até quinta-feira esse levantamento deve ter uma parcial, já deve ter alguma novidade em relação a esse assunto, mas ela deu alguns detalhes. Por exemplo, aquele relógio que foi entregue pelo governo da França para a corte portuguesa, quando veio para o Brasil, quer dizer, uma obra secular, né, de vários séculos, diz que ainda não tem condições de saber se vai ter restauração. O mesmo acontecendo, por exemplo, com a obra de Diva Cavalcante, que ficava aqui no Palácio do Planalto e que acabou sendo rasgada, né, por ataques de faca dos manifestantes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua cumprindo a agenda aqui no Palácio do Planalto. Ele teve agenda durante a manhã e, neste momento, segundo a agenda, né, que foi divulgada pelo governo, ele se encontra com os ministros petistas do governo, entre eles Rui Costa, da Casa Civil, e Fernando Haddad, da Fazenda, além dos líderes do governo no Congresso. Também falou, depois a segunda agenda, deve se encontrar com Nízia Trindade, que é a ministra da Saúde, e também com Camilo Santana, que é o ministro da Educação, e a expectativa aqui no Palácio do Planalto é que alguma fala dos dois ministros seja feita aqui no térreo do Planalto. Também existe a expectativa de Lula se encontrar com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, justamente depois que ocorreu, né, a votação no Congresso, né, tanto na Câmara quanto no Senado, do decreto de intervenção federal na área de segurança aqui na capital do país, depois de tudo que aconteceu nesse domingo. Lembrando que Ricardo Capelli, que foi nomeado como interventor, fica nesse cargo até o dia 31 de janeiro, e lembrando que essa votação no Congresso foi feita de forma extraordinária, justamente porque o Congresso está de recesso parlamentar, teoricamente só voltaria no próximo dia 1º de fevereiro, mas o Rodrigo Pacheco fez essa convocação extraordinária com os parlamentares. Durante o discurso, o Rodrigo Pacheco afirmou também que uma minoria extremista será identificada, investigada e responsabilizada, assim como os financiadores, e os organizadores desses atos, que, como a gente já falou muitas vezes, acabaram destruindo muitas coisas aqui no centro de Brasília. Além disso, a gente teve também a posse do novo diretor da Polícia Federal, que é o delegado Andrei Rodrigues,
tomou posse no cargo e falou que a nova gestão vai estar rigorosamente alinhada com o cumprimento da lei e com o Estado democrático de direito e que não serão permitidas, aceitas influências pessoais sobre as ações da corporação. Nesse mesmo discurso, nesse mesmo evento, que estava presente o alto escalão do governo, por exemplo, Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, Flávio Dino, ministro da Justiça, estiveram nessa posse do delegado-geral, né, diretor-geral da Polícia Federal, mas também, durante o discurso, o André acabou citando o ministro Alexandre de Moraes, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal e que, inclusive, deu essa decisão aí contra o ex-comandante da Polícia Militar aqui da capital do país. E no discurso de Alexandre de Moraes, ele também chamou os manifestantes desses atos de não civilizados e garantiu que as instituições não vão esquecer desses acontecimentos. A situação agora é de momento. A gente ainda estava esperando a saída de Margareth Menezes, que foi levar todo o levantamento que ela fez ao Supremo Tribunal Federal, né, de forma simbólica, para mostrar que aconteceu tanto aqui no Palácio Planalto quanto também lá no Supremo Tribunal Federal. Sim. E aí agora a gente espera alguma fala das próximas agendas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é a ministra da Saúde, Nízia Trindade, e também o ministro da Educação, Camilo Santana.